Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 31 de janeiro de 2024. E o tema que estudaremos a nossa lição será: Falhou a sua promessa para sempre? O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é o Salmo 77. Vamos ler alguns dos versículos dele, que diz assim: Clamo a Deus, sim, grito bem alto. Quem dera Deus me ouvisse. Quando eu estava angustiado, busquei o Senhor. Orei a noite toda, de mãos estendidas para o céu, mas minha alma recusou ser consolada. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Desfaleço ansioso por sua ajuda. Tu não me deixas dormir. Estou tão desesperado que nem consigo falar. Penso nos dias que passaram, nos anos que há muito se foram. À noite relembro canções alegres, consulto minha alma e procuro compreender a minha situação. Acaso o Senhor me rejeitou em definitivo? Jamais voltará a ser bondoso comigo? Seu amor se foi para nunca mais voltar? Deixou de cumprir as suas promessas para sempre? Deus se esqueceu de ser bondoso? Em sua ira fechou a porta para a compaixão? Se há uma coisa que podemos dizer a respeito de pessoas que passam por situações complicadas, por crises, e principalmente quando você olha à sua volta e começa a perceber que a saída que você tanto busca dessa situação, você não consegue encontrar. Quando situações como essas são vividas por pessoas boas, pessoas que temem a Deus, em alguns momentos perguntas como as perguntas feitas por Asaf, que foi o autor desse salmo, começam a fazer sentido na nossa vida. Ele menciona que ele continuou buscando a Deus, é tanto que ele vai dizer que penso nos dias que passaram, nos anos que há muito se foram. À noite relembro canções alegres. Consulto minha alma e procuro compreender a minha situação. O que ele está dizendo é, em determinado momento, ele olha para trás para tentar se lembrar das promessas de Deus que foram cumpridas no passado, na sua própria história. Os momentos bons. Lembrando-se desses momentos, ele chega até mesmo a cantar canções alegres ao Senhor. E ele menciona: consulto minha alma e procuro compreender a minha situação. O que ele está dizendo é: eu me viro para dentro de mim mesmo e tento entender o que está acontecendo. E nesse processo de introspecção, nesse processo de autocompreensão de si mesmo, ele faz algumas perguntas. E as perguntas que ele vai fazer são: acaso Deus me rejeitou em definitivo? Sabe, às vezes as circunstâncias que nos rodeiam são tão complicadas que o ser humano, em determinado momento, se pergunta se Deus realmente ainda está com ele. Se o indivíduo foi rejeitado por Deus, será que Deus virou as costas para mim? Ele ainda vai perguntar: jamais voltará a ser bondoso comigo? A bondade de Deus, quando é demonstrada através de atitudes na nossa vida, é alguma coisa maravilhosa, marca a nossa existência. Mas quando você está passando por vales escuros e sombrios, essa pergunta surge no coração: será que Deus não vai voltar a ser bondoso comigo? O seu amor se foi para nunca mais voltar. A pior coisa que pode acontecer é quando você não consegue sentir o amor de Deus na sua história. E o pecado é capaz de fazer isso. As dificuldades e os problemas podem fazer isso. Dizer: pastor, mas isso é uma atitude pecaminosa? Eu tenho que dizer a você que não. O próprio Cristo, quando esteve aqui na Terra e recebeu sobre si os pecados da humanidade, ele teve dificuldade de sentir o amor do Pai. Tanto que em angústia ele orou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele se sentia sozinho na cruz, mesmo não estando, porque o Pai nunca o abandonou. Mas as circunstâncias fizeram com que ele se sentisse dessa mesma forma. E aí ele vai fazer uma pergunta: deixou de cumprir suas promessas para sempre? E quando olhamos para a Bíblia e vemos promessas como: eu nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Quando você olha para a Bíblia e vai descobrir as promessas de Deus, de que o seu amor dura para sempre, de que pode passar o céu e a terra, as palavras do Senhor não passarão, e você vai para a Bíblia e descobre uma grande quantidade de promessas da parte de Deus. Ao seu anjo dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos.
não tropeçarás o seu pé em pedra alguma. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à direita, tu não serás atingido. E quantas outras promessas. Aí a gente olha para a promessa de Deus e diz, será que ele deixou de cumprir a sua promessa? E ele continua ainda dizendo, Deus se esqueceu de ser bondoso porque eu não sinto a bondade de Deus comigo. Em sua ira fechou a porta para a compaixão. Estou sofrendo, Deus não está se compadecendo de mim. Há uma coisa que eu posso te garantir. Em determinados momentos da nossa história, nós não somos capazes de enxergar a saída para as situações que nós vivemos. E nesses momentos, nossa fé tem que estar solidificada sobre quem Deus é. E aí podemos dizer, eu posso até não conhecer o caminho, mas eu conheço aquele com quem eu estou andando. E quando você está andando com Deus, você pode ter a certeza de que, mesmo que as circunstâncias sejam complicadas, sejam difíceis, sejam tão complicadas que você tem vontade de desistir, mas você pode dizer, eu vou permanecer em Deus porque eu sei quem Ele é. E Deus, quando promete, Ele não mente. Deus não mente. E quando Ele promete que vai estar conosco todos os dias até a consumação do século, Ele não está mentindo. Mesmo que você não sinta, você pode saber que Deus está lá. E as promessas de Deus, elas se cumprem. O Senhor Deus, Ele não lança uma palavra sequer no vazio. A promessa de Deus, a palavra de Deus, todas as vezes que ela é lançada, alguma coisa acontece. Olhe para Gênesis capítulo 1. Deus falou e tudo apareceu. Olhe para os evangelhos, João capítulo 11. O morto estava na sepultura, a palavra de Deus foi liberada. E até mesmo Lázaro, que já estava em estado de decomposição, ouviu a voz de Deus e saiu e voltou da morte. A palavra de Deus é toda poderosa e suas promessas se cumprem. Creia nisso, mesmo que você esteja vivendo hoje momentos de dificuldade e de provação. Eu gostaria de orar junto com você. Obrigado, Pai, por tua palavra e pela certeza que temos de que estás conosco. Colocamos nossa vida completamente em suas mãos, pedindo que o Senhor possa nos ajudar a podermos sentir o teu amor e ao mesmo tempo confiar em tuas promessas, mesmo que estejamos vivendo momentos de dificuldade. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Amanhã continuaremos o nosso estudo da semana e o tema que analisaremos será para que os justos não sejam tentados. Eu estudo a lição e você?